Fala pessoal, meu nome é Gabriel Lima, esse é o terceiro episódio de uma série de vídeos que eu estou chamando de Diário de um Empreendedor, onde eu tento compartilhar minha jornada ainda como microempreendedor, mas estamos sonhando grande. E no episódio de hoje eu quero discutir exatamente sobre esse tema que está no título do vídeo, que é sobre o capitalismo. Eu quero responder a pergunta: o capitalismo é do mal? E antes de entrar nessa discussão, eu quero explicar por que eu estou entrando nessa discussão. Eu sou um cara que eu venho de uma coisa que a gente chama aqui em Brasília de cidade satélite. Cidade satélite é um nome muito bonito para periferia. E quando a gente vem da periferia, a gente normalmente tem um grande caminho, que é o caminho da salvação, que é onde a gente normalmente tem a prosperidade financeira, pelo menos a possibilidade de ter uma vida um pouco mais confortável. E esse caminho é a educação. A gente normalmente começa a estudar, presta vestibular, passa na faculdade. É um caminho bem tradicional e que normalmente a gente embarca na busca de conseguir um emprego bacana, um serviço público, alguma coisa que dê uma renda maior para dentro de casa. Basicamente, esse é o caminho. E não é que eu acho que tem alguma coisa errada ou certa com o caminho, mas é que por enquanto que eu embarquei nesse caminho e eu me dediquei muito na escola, tanto no ensino fundamental, aí eu consegui uma vaga para o internato no Rio de Janeiro, e aí eu passei para uma faculdade aqui em Brasília, a federal daqui. Uma coisa que para mim eu fui ensinado a pensar dessa forma na escola é que nem tinha, na verdade, essa pergunta na escola. A resposta dessa pergunta na escola já era muito evidente. O capitalismo era do mal na escola, era do mal no ensino médio, era do mal na faculdade. E eu queria discutir sobre isso com vocês pra ver se é isso mesmo. E eu preciso fazer uma pausa. Eu não tô concordando ou assinando embaixo dessa coisa de que a escola doutrina nossas crianças pro comunismo e piriri-popopó. Eu acho que não, na verdade. E aí, só voltando nessa parada do por que eu tô falando sobre isso, né? Eu falei que na escola não existia essa crítica e que a escola e os meus acadêmicos já cravavam um pouco isso. E quando eu saí da escola, saí da faculdade, era uma discussão que pra mim ela faz parte de uma discussão polarizada que a gente tem hoje em dia, onde um grupo tem uma opinião muito forte e não quer escutar outra opinião, e um outro grupo também tem uma opinião muito forte e não quer escutar outra opinião. E esses grupos são justamente a esquerda e a direita. Eu sinto que a esquerda ela acredita que o capitalismo ele é responsável por todos os problemas que existem no planeta. Inclusive tem um livro de um filósofo paquistanês chamado Asad Haider, e o nome é Armadilha da Identidade. Ele relaciona o crescimento do racismo com o crescimento do capitalismo em um dos capítulos, e é bem interessante. E por outro lado a gente vai ter um discurso de direita que diz que não, que o capitalismo é maravilhoso, que putz, é fantástico porque todo mundo vai ficar rico e não sei o que, é só se esforçar. E eu nunca achei esse discurso da direita fazer o mínimo sentido na minha opinião, porque como eu falei pra vocês, eu vim de uma cidade satélite, então quando você vem dessa base da pirâmide, fica mais evidente que só se esforçar definitivamente não é o que vai te levar para o topo. E com o tempo eu fui aprendendo a questionar esse discurso da esquerda. Falei, mas espera aí, entendeu? Esse cara que tá me dizendo que a esquerda que o capitalismo os males do mundo todo, cara, ele tem um iPhone no bolso, cara. Ele tem um MacBook, tá ligado? Ele tá andando de carro importado. Então começou a me parecer que o capitalismo ele só era a origem de todos os males quando era muito conveniente. E aí eu fui estudar. Eu queria cravar essa parada, até porque, como eu falei pra vocês no começo desse episódio, o nome desse quadro é Diário de um Empreendedor. Então eu decidi empreender e não dava pra eu empreender com essa lacuna na minha cabeça. Eu ficava pensando, cara, eu quero empreender, eu quero fazer dinheiro, mas eu não quero virar algum desses caras. E me vinha o nome de vários empresários que, tomaram decisões horríveis e que infelizmente manchavam a categoria na minha visão. E aí eu queria estudar mais, eu queria resolver essa questão antes de me tornar um grande empresário. E eu fui ler esse livro aqui. Esse livro é o Sapiens, do Yuval Noah Harari. Eu não sei pronunciar, provavelmente está errado. E aí eu preciso fazer uma explicação. Eu não sou historiador, não sou formado em história. Eu sou um cara que leu um livro e veio dar a opinião dele. Se você quiser discordar de mim, tem os comentários aqui embaixo. Esse cara, o autor do livro, ele é
PhD em História pela Universidade de Oxford e professor da Universidade Hebraica em Jerusalém. Fechou? E aí, em uma parte desse livro, ele vai explicar a origem do capitalismo. E ele fala que o capitalismo ele nasce de uma junção de três coisas: o império, capital e a ciência. E aí ele conta uma história bem bacana. Eu não vou ler o capítulo para um vídeo não ficar nem muito longo nem muito chato, então eu vou tentar resumir aqui para você. Ele contou, basicamente é naquela época das grandes embarcações. Eu vou tentar deixar o século aqui embaixo, eu sou horrível com data. Mas beleza, grandes embarcações, império, todo mundo querendo se expandir e tal. E na Inglaterra acontece uma coisa muito interessante. Olha o que acontece. Tem um grupo que é enviado, se eu não me engano, para a Austrália, para colonizar lá e tal, toda aquela parada. E aí esse grupo, eles decidem levar um grupo de cientistas junto com ele, porque esse grupo de cientistas queria medir a distância entre a Lua e a Terra. E aí beleza, esse experimento da ciência precisava levar basicamente um cientista para cada polo para ele fazer o cálculo lá e depois eles tirarem uma média, porque a Terra ela não é uma circunferência perfeita. Beleza, fizeram essa parada. Só que aí, quando eles vão fazer essa viagem, eles levam um cientista que queria fazer esse cálculo, e esse cara, junto com o capitão do navio, eles decidem colocar em prática um teste de um outro cientista, que ele tinha teorizado sobre as mortes marítimas. Ele fez um estudo lá e ele viu que, a galera morre no mar, principalmente porque não come uma vitamina importante, que por algum motivo ele não sabia qual era essa vitamina, mas que estava nas frutas. E aí ele decidiu, ele fez essa indicação para esse marinheiro e esse cientista, e falou, leva uma porrada de fruta e vê o que acontece. E cara, eles acabam com as mortes, pelo menos as mortes por uma doença muito famosa que tinha na época. O nome da doença era escorbuto e, se eu não me engano, o nome do cientista era Cook, C-O-K. E aí, beleza, esse pessoal volta, o Império entende o seguinte, a gente levou o cientista, deixou os caras ir. Eles voltaram com a distância entre a Lua e a Terra, que pra nós, irrelevante. Mas eles descobriram uma parada muito interessante. Eles descobriram como fazer os marinheiros não morrerem durante as viagens. Não sei se você lembra dessa parada, mas nessa época os marinheiros passavam longos períodos de um lugar para o outro, no barco, e aí por falta de higiene, estudo, enfim, falta de um monte de coisa, esses caras morriam. Muitas vezes muita gente morria durante a viagem. E esse cientista tinha pesquisado essa doença, o escorbuto, e com alguns testes que ele fez, ele conseguiu acabar com essa parada. E nessa viagem, que eles queriam explorar a Austrália, descobrir a distância da Lua para a Terra, eles conseguiram acabar com essa doença também. E aí o Império fala, cara, isso aí é muito interessante. Porque, se a gente não tem que mais ficar contratando marinheiro novo, puxando os caras e tal, manter os caras vivos é muito interessante pra gente. Inclusive, o autor coloca esse como um dos motivos para o Império Inglês largar na frente. O fato é, o Império olha essa parada, o Império Inglês olha essa parada e pensa o seguinte, cara, e se a gente começar a investir mais nesses malucos aí, nesses cientistas? A distância entre a Lua e a Terra, pra gente tanto faz, foda-se, tá ligado? Mas resolver essa doença, pra nós é jogo. E aí o autor fala o seguinte, começa a nascer nesse momento ele chama isso de uma relação amorosa entre o Império, o capitalismo e a ciência, porque o Império era o que tinha o capital, começou a investir na ciência para a ciência devolver para o Império com algum tipo de benefício, algum tipo de solução. Inclusive, nesse momento, é quando vem uma das embarcações do Darwin. Ele viaja pela América, completamente patrocinado, na verdade não só pela América, né? Ele faz uma longa expedição, completamente patrocinado pelo Império. E aí, beleza, tem essa expedição do Darwin, ele fala sobre essa relação amorosa, império, capital e ciência, e aí o autor chega num ponto que pra mim é muito interessante. Ele fala que o capitalismo ele gera problemas, mas o capitalismo também é o único que tem capital suficiente para investir em como solucionar esses problemas. E o autor, ele é professor de história, então ele definitivamente não ia chegar aqui rasgando elogios para o capitalismo, mas
ele faz as críticas parecidas com as que eu vi na escola, as que eu vi na faculdade, mas pra mim ele vai além dessa parada, porque depois de fazer as críticas ele fala, olha, mas tem um ponto muito importante, especialmente quando está contando sobre essa história da doença. Ele mostra como essa relação entre capital e ciência cria um sistema onde a gente pode, onde através do capital e o capital investindo na ciência, uma série de problemas que até então eram insolucionáveis acabam. Por exemplo, você que está me assistindo, você não tem medo de morrer de febre. Você não tem medo de morrer de Covid-19, por exemplo, que estava aí agora há pouco e infelizmente matou muita gente. Mas você provavelmente não tem medo, você provavelmente não usa mais máscara, eu não uso mais máscara e muita gente não usa mais. E muito disso se dá porque a gente conseguiu a vacina e depois que está todo mundo vacinado, show de bola. Só que todo mundo ficou vacinado e show de bola rápido porque alguém investiu na vacina. E aí você pode tentar pensar, pô, Gabriel, mas só existe esse problema porque parte da nossa relação extremamente predatória com a natureza cria o problema e gera a mutação do vírus no morcego. E você não está errado, pelo contrário. E eu não discordo de você, na verdade eu acho que você está certo. Mas cara, para cada doença que vem dessa parada, a gente provavelmente resolveu 2 ou 3 que inevitavelmente a gente teria de forma natural e que hoje não é mais um grande perigo por causa de descoberta científica. Sei lá, eu vou dar exemplos muito simples, muito bestas na verdade, só para você tentar entender. Pensa o quanto o desenvolvimento do carro salvou vidas, só com ambulância. Um exemplo muito cotidiano, só para tu, faz sentido essa parada. Então, o que eu acho interessante desse livro, e é parte da minha opinião também, é que ele mostra como esses dois discursos estão errados. O discurso da esquerda de que o capitalismo é a origem de todos os males e que, não tem como tirar nada bom desse sistema, tá errado. Aliás, a gente vive num mundo capitalista e normalmente a pessoa que diz essa parada, ela consome. Na verdade, às vezes ela até vende alguma coisa, que é bem interessante, na minha opinião. Então, não faz sentido esse discurso, definitivamente. Se a gente tem uma perspectiva de vida maior, uma qualidade de vida maior, é por causa do sistema. Ao mesmo tempo, esse discurso de uma outra parcela da linha de raciocínio socioeconômica, que diz que esse sistema é perfeito, que não tem falhas, que é só se você se esforçar que você vai chegar onde você quiser, cara, também definitivamente está errado, e esse livro discute um pouco sobre esses dois pontos de vista. Bom, então é isso. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem o que eu queria, mas basicamente, na minha opinião, tá todo mundo errado. E essa foi uma das formas que eu resolvi esse conflito não para começar a empreender, né? Eu já tinha começado e eu fui resolvendo ao longo da minha trajetória. E pra mim foi uma conclusão importante. Eu achava muito que, empresário, não sei o que, tá todo mundo errado, você fez dinheiro, tá errado e tal. E eu comecei a entender que, na verdade não, eu acho que o dinheiro ele é só uma ferramenta, que ele pode ser usado para coisas boas, pode ser usado para coisas ruins, e depende muito mais de quem tem o dinheiro e quais são as intenções dessa pessoa. E essa é uma das coisas que me motivou bastante a querer me tornar um grande empresário, porque eu acredito que dá pra fazer coisas relevantes com dinheiro. Ele só precisa estar na mão das pessoas certas e eu espero me tornar uma dessas pessoas. Se você gostou desse vídeo, comenta seu comentário aqui, fala o que você achou, aperta no joinha, aperta se inscrever e é isso aí. Eu sou ruim em ser youtuber, mas eu vou melhorando. Forte abraço.